Boa noite. Convido a todos a abrirem a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Nós leremos o verso 1 até o verso 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Acompanhe a leitura comigo. Filipenses 2, versos de 1 a 11. Se há alguma motivação em Cristo, se há alguma exortação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição profunda e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o qual, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor traz a Tua palavra, nos ensina. Que essa leitura possa ser uma leitura já de ensino, que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A carta de Filipenses é uma carta que nos ensina muito e, na verdade, me ensina muito. Eu tenho já alguns meses, para não dizer anos, lendo recorrentemente essa carta, e Deus fala muito a mim, principalmente por causa do seu autor. Paulo está escrevendo em uma prisão, e ele falando sobre a grande motivação da vida dele, e ele trata ao longo da carta de um tema que recorrentemente aparece, que é a alegria. Mas nesse trecho, Paulo vai trazer uma exortação àquela igreja. Uma exortação para que eles continuem firmes no Evangelho, para que eles permaneçam firmes em unidade. Capítulo 1, verso 27 de Filipenses, acompanhem comigo, eu estou lendo agora na NVT, diz o seguinte: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Aqueles cristãos deveriam estar unidos diante do Evangelho. Paulo iria encontrá-los, estava já afirmando que sairia da prisão e encontraria com eles, mas ele chama esses cristãos a estarem unidos no Evangelho. Capítulo 2, principalmente do verso 5 até o verso 11, ele traz um hino muito bonito. Talvez um dos trechos mais bonitos que nós temos no Novo Testamento, onde Paulo expressa o seu coração, e aí ele fala para os cristãos para completarem a alegria dele, e logo em seguida ele apresenta esse hino. O coração de Paulo está ali, no ensino de que somente Jesus Cristo é a solução para as aflições e para a desunião que poderia estar acontecendo naquela igreja. Paulo chama aqueles cristãos a viverem segundo o padrão de Cristo, porque aquilo que move o ministério de Paulo, a vida de Paulo, é o próprio Evangelho e Cristo Jesus. Nós chegaremos ali no versículo 5 até o versículo 11, mas nós precisamos entender o que moveu essa canção. Toda música tem uma história por trás. Todo compositor compõe uma música, ele tem um porquê daquela composição e daquela música. E parece que para mim o versículo 1 até o verso 4 conta um pouquinho mais do que é o grande propósito, o porquê, daquilo que moveu toda aquela música, toda aquela canção. Verso
1 ao 4, eu queria ler novamente com os irmãos. Acompanhem comigo a leitura, verso 1 até o versículo 4. Se há alguma motivação em Cristo, se há alguma exortação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição profunda e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo ele chama a atenção daqueles cristãos para que eles prestem muita atenção daquilo que Cristo já fez por eles. No verso 1 ele vai falar: se você já tem uma profunda compaixão, se vocês já foram impactados pelo Evangelho, mas esse sim não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Já que vocês já foram alcançados pelo Evangelho, já que vocês já foram tirados do reino das trevas, já que Cristo Jesus habita no seu coração, então, tomem agora um novo padrão. Vivam segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Ele chama esses cristãos a prestarem atenção em quatro exortações muito claras no verso 1. Eles foram exortados por Cristo. Eles foram consolados pelo amor. Eles têm agora uma profunda comunhão com o Espírito e agora têm profundos afetos e compaixão uns pelos outros. Essas pessoas já são cristãos. Tudo que vem a seguir, toda a exortação de Paulo só pode ser feita mediante o Evangelho. É o Evangelho que é a base da vida dessas pessoas que Paulo está exortando aqui. Já que vocês são cristãos, já que vocês entendem o Evangelho, já que vocês foram exortados por Cristo, consolados pelo amor, queridos, não há como uma pessoa que não é cristã, viver segundo um padrão de Cristo. Porque somente o Evangelho transforma o coração das pessoas e habilitam para agora enxergarem quem é Cristo. Qual é o seu padrão? Qual é o seu exemplo? Como nós podemos então, muitas vezes, cobrar um padrão moral cristão de pessoas que não são cristãs? O que Paulo está trazendo aqui para essas pessoas, para a carta de Filipenses, para a igreja de Filipe, é de que eles, como cristãos, agora devem viver em conformidade com o padrão de Cristo. E da mesma forma, hoje, nós devemos entender que esse padrão que foi dado é para nós, cristãos, em Cristo. Aqueles que fomos consolados pelo amor, temos união com o Espírito Santo, porque somente o Evangelho nos habilita a viver segundo esse padrão. E ele vai trazer agora 3 grandes exortações para nós hoje. Exortações que Paulo carrega, como eu falei, no seu coração. Verso 2 diz o seguinte: então completem a minha alegria. Paulo está realmente trazendo para aqueles cristãos que o coração de Paulo é esse, que eles vivam em unidade, em humildade e dando atenção uns aos outros. Verso 2 diz o seguinte: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Paulo chama essa igreja, mediante o Evangelho, mediante crer em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, a viver em unidade, com sinceridade, amando uns aos outros, tendo comunhão uns com os outros. Verso 3, ele chama essa igreja agora a viver em humildade. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Paulo, quando ele diz o seguinte, verso 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Na NVT traz essa expressão, não tentem impressionar ninguém. Na RA, Revista Atualizada, vai trazer a expressão vanglória. Em outros sentidos, é um conceito totalmente vazio sobre si mesmo. Vanglória é isso. É quando você tenta achar glória em si mesmo, uma pessoa pecadora, miserável, que não tem base para sustentar tudo isso. Paulo chama a igreja, que provavelmente estava passando por vários problemas, ou alguns problemas em relação à unidade, a viver em unidade, mas cada pessoa considerando a si mesmo no conceito certo, em humildade, olhando para si, entendendo que ela é pecadora,
que não pode ter nenhum conceito acima dos outros. E no verso 4 ele completa esse conceito no seguinte sentido. Verso 4, leia comigo. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Sejam atentos com os outros. Se você tem agora uma unidade em comunidade, você entende quem você é. Em humildade, considera-se abaixo dos outros, mas dá atenção ao próximo. Esse é o padrão cristão que nós temos que ter para a vida em comunidade, em vida de igreja. E esse padrão de unidade, humildade e dar atenção uns aos outros só pode ser vivido diante do Evangelho. É por isso que ele começa afirmando: já que vocês foram alcançados e exortados por Cristo Jesus, já que vocês foram verso 1 diz o seguinte: vocês foram consolados pelo amor, vocês têm comunhão com o Espírito. É mediante todo o Evangelho que nós podemos viver em unidade como igreja, viver em humildade, considerando realmente quem nós somos, entendendo quem nós somos, em dando atenção ao próximo, considerando os outros superiores a si mesmo, dando atenção aos interesses dos próximos. É muito fácil quando a gente observa igreja, entra, sai. Eu espero que você chegue aqui e entenda que comunidade, igreja é plural, não é singular. Igreja não é um ambiente para você se satisfazer. Igreja é um local onde você cresce e edifica o próximo. Paulo chama essa igreja para ser esse tipo de igreja, que baseado no Evangelho, cresce e edifica o outro. Cresce e ajuda e dá atenção aos interesses do próximo. Por mais que sejam simples. Por mais que a pessoa tenha 5 anos de idade e a outra tenha 70, 60 anos de idade. São interesses distintos, muito distintos. Mas comunidade é um lugar onde nós vemos dos mais velhos até os mais novos. Igreja é o lugar onde nós vemos dos mais velhos até os mais novos centrados no Evangelho, pregando o Evangelho uns para os outros, entendendo quem nós somos, para que sirvamos uns aos outros segundo a palavra de Deus. Nós temos que aprender com esses 4 versos, primeiramente, que nós temos que ter essa base do Evangelho. Crer e se arrepender dos nossos pecados. Paulo não pode falar e nem chamar a atenção da igreja para viver em unidade se ela não tiver o próprio Cristo como base. Então, nós devemos nos arrepender e crer no Evangelho. Nós devemos viver agora também mediante ao Evangelho, mediante a Cristo Jesus. Nós devemos viver em comunidade. Nós devemos abandonar a nós mesmos, investir nas pessoas e deixar que pessoas invistam na nossa vida, por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil abandonar o nosso orgulho e de compartilhar as dificuldades, os medos. Não hesite. Sirva o próximo e deixe ser servido. Ame o seu irmão, porque Cristo te amou, Cristo te alcançou, você foi alcançado pelo Evangelho, porque agora você tem comunhão com o Espírito. Ao entender o que Cristo fez, que nos salvou, e viver em comunidade, nós só podemos fazer tudo isso, como nós já temos falado, mediante o exemplo de Cristo Jesus. É com base nessa exortação que Paulo compõe essa canção. É com base numa vida de unidade e de comunidade, com base numa vida de igreja, que Paulo compõe agora uma canção que traz um exemplo tão claro de Cristo Jesus. Versos 5 até o verso 11, vamos ler juntos? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano.
Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que grande desafio, verso 5 nos traz. Tenham a mesma atitude que Cristo Jesus, demonstrada por Cristo Jesus. Esse é o nosso padrão. Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso mover diário. Paulo vai usar uma palavra aqui muito interessante. Tenham a mesma atitude. Inclusive, essa é a grande aplicação que nós podemos tirar desse estudo. Nós devemos imitar a Cristo, ter a mesma atitude que Cristo Jesus na vida em comunidade e na pregação do Evangelho. Paulo utiliza essa palavra, tem a mesma atitude. Na nossa mentalidade é muito claro e muito fácil a gente pensar em atitude como uma ação, como um ato de fazer algo. Mas quando Paulo escreve isso, ele tem em mente muito mais uma disposição mental, uma disposição de vida de Cristo. Nós devemos ter a mesma disposição mental de Cristo Jesus. Talvez alguns possam dizer que nós devemos ter a mesma cosmovisão de Cristo Jesus. Nós devemos ter uma cosmovisão cristã. Quando Paulo então nos chama a ter a mesma atitude de Cristo, ele não está lidando somente com atitudes, mas sim com o exemplo do todo de Cristo Jesus, de tudo que ele fez, de toda a disposição de mente que ele teve, de abrir mão de tudo para poder nos salvar. Essa disposição de mente é um grande desafio para nós, mas nós devemos viver segundo esse padrão que agora é apresentado no verso 6 até o verso 8, o padrão de Cristo Jesus. Versos 6 a 8 diz exatamente que, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus como se fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando Cristo ele veio ao mundo, assumiu a forma de homem, não necessariamente ele está dizendo somente do aspecto físico de forma, mas da essência humana. Então o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é Deus em essência e homem em essência. Mas ao mesmo tempo ele chama para o exemplo de humildade de Cristo. Em humildade, ele se esvaziou, no sentido de tomar a forma, a essência de homem. Sendo Deus, tomando a essência de homem, esse foi o esvaziamento de Cristo. Que muitas das vezes nós nem ao menos queremos abrir mão de alguns privilégios que nosso trabalho ou nossos recursos financeiros nos dão, ou até mesmo dos nossos horários, da nossa vida, do nosso dia a dia, em prol do próximo. Cristo abriu mão e assumiu a forma de homem para que trouxesse salvação a todos nós. Que nós hoje possamos também abrir mão, se humilhar, ser humilde uns com os outros, dando atenção conforme a exortação do que Paulo já tinha dado. Esse é o exemplo de Cristo. Vivamos uma vida agora de humildade, como Cristo fez. Outros textos que nos deixam claro essa expressão de humildade de Cristo é 2 Coríntios 8:9, que diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E o relato de João 13, que conta o lavar dos pés dos discípulos. Mas a canção não para por aí. A canção não fica somente na humilhação de Cristo, no sentido de que ele abriu mão para poder trazer salvação. Mas ela apresenta no verso 9 até o verso 11 a exaltação de Cristo Jesus.
Se por um lado nós temos um padrão, nós temos agora a exaltação. De um lado nós temos um padrão de humildade, de humilhação, de abrir mão. Nós agora temos um outro paralelo de exaltação de Cristo Jesus. Essa última metade do hino vai mostrar como Cristo é exaltado diante de tudo que Ele fez e faz por nós. Por isso Deus, verso 9, por isso Deus o elevou ao lugar da mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declara que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Paulo está chamando a atenção dos filipenses, dos cristãos ali, para que ele tenha a mesma disposição de Cristo, para que sigam o mesmo exemplo de Cristo Jesus e para que vivam segundo a esperança do Evangelho. Aquilo que nós sempre ansiamos, a eternidade ao lado do Pai, vislumbrando a glória dele, em comunidade, como povo de Deus. Que essa seja a nossa esperança também, em vida de comunidade, de igreja, que vive em unidade, que vive em humildade e que dá atenção ao próximo. Que a nossa esperança seja Cristo Jesus, aquele que fez tudo por nós e aquele que nos dá a esperança que nós também desfrutaremos da glória ao lado do Pai. Veremos e estaremos junto com Cristo. Queridos, nós só podemos imitar Cristo Jesus, seguir o exemplo, ter a mesma atitude, ter a mesma disposição mental de Cristo, se nós conhecemos a Cristo, se nós conhecemos a Deus. Então pode parecer muito clichê essa aplicação, mas leia e aplique e pratique a palavra de Deus. Cresça no Evangelho, conheça a palavra. Tenha a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Conheça o Evangelho a fundo. Abandone a si mesmo. Abra mão de privilégios para investir nas pessoas. Sirva na igreja local. Paulo exorta essa igreja de Filipenses para que eles vivam em unidade, como nós também devemos viver, desfrutando de Cristo Jesus, em comunidade, em amor uns pelos outros, em serviço cristão, dando atenção às necessidades do próximo, abrindo mão de privilégios, de tempo, de horas, para poder discipular, evangelizar, acompanhar, aconselhar outras pessoas. Ao mesmo tempo, sendo aconselhado, sendo discipulado. Que Cristo Jesus transforme a nossa vida, que Ele seja um mover, a base para a nossa vida em comunidade. Que a nossa vida seja um hino de adoração a Deus. E que esse hino que nos exemplifica, em Filipenses capítulo 2, seja visto na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso condomínio, na nossa vizinhança. Que nós possamos abandonar nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vanglória, esse conceito tão vazio que nós temos de nós mesmos. Que nós possamos abandonar nossos próprios interesses a serviço do corpo de Cristo Jesus, a serviço do Evangelho, a exemplo de Cristo Jesus. E que a nossa atitude, a nossa disposição mental seja a mesma de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais de Ti, de sermos desafiados e encorajados para que saiamos essa noite conhecendo mais a Ti, escutando mais o Seu exemplo e vivendo Ele nessa comunidade, nessa igreja, nessa cidade. Que o Senhor nos use na edificação mútua do reino de Deus. Que o Senhor nos use, Pai, para a proclamação do Evangelho nessa cidade. Que o Senhor mova as nossas vidas, Deus, para que possamos continuar a servir, a conhecer mais de Ti, a aprender mais da Tua palavra e a nos arrependermos do nosso pecado. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor deu a Tua palavra e ela nos ensina constantemente. Em nome de Jesus, amém. Amém.